Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Meu nome é Rosimaia, eu sou profissional da área de colorimetria, de mechas e sou especialista em correção de cor. Nesse perfil aqui no Instagram, eu ensino você que é cabeleireiro a fazer de 5 a 25 mil reais por mês. Isso mesmo, trabalhando com mechas. Então sejam muito bem-vindos ao meu perfil. Já aproveita que vocês estão entrando aí agora, já clica aqui no aviãozinho do lado, compartilha essa live com seus colegas de profissão, que também tem que estar aqui, que devem estar aqui para assistir esse conteúdo. E se você está assistindo essa live no gravado, bom dia, boa tarde e boa noite. Entre aqui na minha casa no Instagram, seja muito bem-vindo, fique à vontade, tá? Eu quero cada vez mais poder ajudar profissionais como vocês a se tornarem cabeleireiros de destaque, tá? Não só no salão de vocês, mas também na cidade de vocês. Quero que vocês se tornem referência na área aí de colorimetria e mechas. Lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e também lá no meu canal do YouTube, Rosimaia Colorista. Então sejam muito bem-vindos mais uma vez. Para quem chegou agora nesse perfil, hoje nós vamos falar sobre como fazer o loiro perfeito. Isso mesmo, fazer o loiro perfeito. Então já pega papel e caneta para anotar todo o conteúdo, porque eu tenho certeza que vocês vão fazer muito bom uso de todas as informações que eu vou dar nessa live. Então, mais uma vez, compartilha, clica aqui no aviãozinho e manda para aquela pessoa que vai adorar esse conteúdo também. Vamos lá? Bora começar com o conteúdo? Gente, nós vamos falar hoje, então, como eu disse, né, sobre os loiros perfeitos. Eu acredito que é um dos temas que mais me pedem para falar aqui no Instagram, que os cabeleireiros mais têm dificuldade, então por isso que eu estou trazendo esse tema aqui hoje. Hoje ele foi o escolhido. Então eu vou trazer alguns tópicos para a gente estar falando desse tema. O primeiro deles é por que o loiro é a maior queixa dos cabeleireiros. Por que os cabeleireiros têm dificuldade de conseguir chegar no loiro perfeito? Gente, para chegar no loiro perfeito não tem uma fórmula secreta, mas existem vários itens que se vocês seguirem, se vocês fizerem, vocês vão conseguir alcançar esse loiro dos sonhos, tá bom? Então assim, eu vou colocar aqui para vocês quais são o passo a passo, qual é o passo a passo que vocês vão fazer para conseguir fazer esse loiro perfeito, o loiro dos sonhos, tá? A primeira coisa que a gente precisa se atentar é a questão da transparência. Gente, esse é um erro muito comum. Às vezes a pessoa tá com pressa, ou às vezes a pessoa pega ali uma mecha mais grossa do que ela achou, né, que estaria pegando. E aí, por conta disso, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba deixando o pó mal passado. Porque se a mecha não está em transparência, quer dizer que tem muito cabelo naquela mecha. Se tem muito cabelo naquela mecha, essa mecha não vai descolorir com facilidade. Ela não vai descolorir de forma uniforme. Então, como que vocês vão averiguar isso? Sempre que forem fazer a mecha, vocês vão pegar a mecha, seja qual técnica for, tá, gente? Se é costurado, se é eriçado, não interessa a técnica utilizada, tá? O que importa é que no resultado final, essa mecha precisa estar em transparência. E como que eu sei isso?
vocês vão medir através do braço de vocês. Então, vocês vão pegar, colocar a mecha em cima assim do braço ou da mão e vão ver. Se tiver transparente a ponto de vocês conseguirem ver o braço de vocês, a mão de vocês, então quer dizer que ele está numa quantidade boa de cabelo, tá? E aí, por que eu falo em relação à técnica? Porque é o seguinte, vamos supor que eu queira fazer um cabelo com mechas bem finas desde a raiz. Mechas que fiquem mais marcadinhas na raiz, vamos dizer assim. Se eu vou fazer isso, quer dizer que eu preciso colocar menos transparência. Porque quanto mais eu eriço a mecha, mais profundidade ela tem na raiz. Então vamos lá. Vamos supor que a pessoa goste das mechas aparecendo desde a raiz. Então eu vou pegar ali a mecha, posso até eriçá-la um pouquinho, mas eu já vou pegar uma mecha praticamente fina, que eu já vou eriçar bem pouco. Então eu vou tirar só aquela penugenzinha mesmo, aqueles baby hair bem pequenininho, para poder dar o quê? Só para dar uma leve limpeza, para ficar mais limpinho mesmo o campo de visão, certo? E aí eu vou fazer a aplicação do produto da raiz às pontas. Dessa forma, eu vou ter uma raiz com maior concentração de cabelo claro. Logo, se eu vou eriçar pouco, então a mecha já precisa ser tirada em transparência. A mecha precisa ser já pegar ela em transparência. Então você não pode pegar uma mecha muito grossa. E quando eu falo grossa, gente, entendam bem, grossa é diferente de larga. Então eu posso pegar mechas largas? Posso, desde que aqui elas sejam transparentes, tá bom? Elas podem ser largas, podem ser fininhas, não tem problema. Mas elas não podem ser grossas em profundidade, elas precisam ser transparentes. Então quando eu pego um cabelo que eu vou fazer umas mechas aqui na raiz, ela vai ficar mais marcada, então automaticamente eu tenho que eriçar menos. Porque se eu eriço muito essa raiz, o que vai acontecer? O eriçado é o quê? Não é pegar o cabelo e tirar aqueles que estão menorzinhos aqui? Então, quanto mais eu tiro esses menorzinhos, o que vai acontecer? Mais cabelo para dar sombra e profundidade na minha raiz eu vou ter, tá bom? Então, o que acontece? Quando for fazer uma mecha mais na raiz, já pega mais em transparência, ok? Ah, Rose, eu tô querendo fazer uma mecha que não é tão transparente. Eu quero fazer uma mecha que é mais transparente, não tão na raiz. Eu quero umas mechinhas saindo da raiz, mas eu quero discreto. Eu quero que tenha mais luminosidade do meio para as pontas. O que eu vou precisar fazer nesse caso, então? Eu vou precisar pegar e eriçar mais esse cabelo, tá? O que seria esse eriçar mais? Eu vou ter que pegar uma quantidade mais grossa, lembra? Mais de profundidade nessa mecha. Quando eu pegar um pouquinho mais de profundidade nessa mecha, eu vou ter mais cabelo para eriçar. Eu tendo mais cabelo para eriçar, eu vou ter um pouco mais de profundidade, tá? Uma profundidade média, mas o importante é que quando eu terminar o eriçado, a mecha que sobrou nas minhas mãos e que eu vou fazer a medição aqui, né, para ver se tá transparente, ela tem que estar transparente, tá? Então eu posso até pegar uma mecha mais larga, mais grossa, quer dizer. Porém, eu preciso eriçar esse cabelo até ficar transparente. Só dessa forma eu vou conseguir ter certeza que esse cabelo vai ficar uniforme na hora de descolorir. Então a primeira coisa é mechas transparentes, tá? Então, e no último caso, vamos supor que você vai fazer um cabelo que você quer estilo um ombre hair. Você quer aquele cabelo mais iluminado para as pontas. Muita profundidade aqui e uma explosão de cor nas pontas. Nesse caso, eu vou pegar uma mecha mais profunda ainda, mais grossa ainda. E vou eriçar mais ainda. Porque quanto mais eu eriço, mais profundidade eu tenho. O que é profundidade, gente? Sombra. Mas o importante é que terminei de eriçar, não importa o tanto de sombra que saiu. Saiu muita sombra, se era esse o intuito, quer fazer muito contraste no cabelo, então, ok.
desde que a mecha que vai ser aplicado o pó, na hora, ele esteja na transparência, tá bom? Então esse é o primeiro item para se fazer o loiro perfeito. Segundo item, pó descolorante. Agora aqui nós vamos entrar numa parte que nós vamos falar tanto da questão da qualidade do pó, da cor do pó, quanto também vamos falar de como a gente vai fazer essa aplicação. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso entender é que eu sempre indico, tá, gente? Não é uma regra. Não é uma regra, tá bom? Vocês precisam olhar a cor do pó descolorante. Por quê? O pó descolorante, ele é um pó, o pó azul, ele é um pó que ele atrapalha na visualização da cor, tá? Ah, Rose, mas eu tô acostumada a usar há muito tempo. Ok, você pode usar, não estou dizendo que você não possa usar. O que eu preciso que vocês entendam é que o pó descolorante atrapalha a nossa visualização. Então eu preciso aprender a lidar com ele. Eu preciso entender como que ele funciona para eu poder saber como que eu vou limpar a hora certa e tudo mais. Então vamos lá, vamos falar primeiro do pó azul. O pó azul, gente, eu não gosto muito dele. Por que eu não gosto? Porque ele camufla mais ainda o fundo de clareamento. O que eu vejo muita gente reclamar? Muita gente fala assim, ah, Rose, eu tava com um loiro perfeito, abri o pó, o papel, e aí tava lá, perfeita a cor. Cheguei no fundo 9, tava tudo lindo, né? Aí o que acontece? Leva pro lavatório e enxágua. Na hora que enxágua esse cabelo, o que acontece? A mecha volta a ficar mais escura do que estava na hora que a pessoa abriu o papel. Então, o que acontece, gente? O pó azul, ele vem com uma promessa. Uma promessa de evitar que o cabelo fique com pigmentos quentes, alaranjados, amarelados, tá? Por conta disso, né, ele é vendido como se ele fosse neutralizar as mechas. Só que, gente, isso não é verdade. Eu vou explicar para vocês por quê. O pó descolorante azul, na verdade, o pó descolorante em si, ele foi feito para quê? Para descolorir, certo? Foi feito para quê? Retirada de pigmento. Quando eu retiro o pigmento, não tem como, ao mesmo tempo que eu retiro o pigmento, eu colocar pigmento. Não tem jeito, tá? Então, se eu estou usando pó descolorante, estou retirando esse pigmento, o que acontece? Se eu for tentar colocar um pigmento aqui ao mesmo tempo, eles vão brigar, não vai dar certo, tá? Então, o pó descolorante azul tem essa cor e realmente é vendido como se fosse um produto que neutralizasse os tons quentes, sim, só que ele não funciona na prática. Na prática é totalmente diferente. Por quê? Ele camufla temporariamente e só visualmente enquanto ele ainda está no cabelo. Enquanto o pó descolorante azul está no cabelo, ele realmente passa uma sensação de que os pigmentos amarelos, alaranjados estão neutralizados. Só que é uma falsa sensação. Assim que você lava o cabelo volta a aparecer as cores do fundo de clareamento, né? Que são os fundos de clareamento 7, 8 e 9, que tem aí o laranja e o amarelo. Então, gente, para quem gosta de usar o pó descolorante azul, pode usar? Pode, mas entenda que ele vai camuflar em até um tom, geralmente um tom para mais claro do que realmente tá. Então vamos supor que vocês estão lá fazendo o loiro de vocês maravilhoso, vocês estão querendo fazer um perolado,
ou um platinado, alguma coisa do tipo. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão lá descolorir para chegar no fundo 9, certo? E aí quando vocês abrirem o papel de vocês e olharem a cor do fundo de clareamento, vocês vão ver que parece que já vai estar no 9. Vocês vão olhar e falar, nossa, tá no 9, perfeito, fundo 9, excelente. Só que aquilo ali é uma ilusão de ótica, tá? Então, abriu o papel, tá com pó descolorante azul, tá enxergando o fundo 9, na realidade ele está no fundo 8. Ficou com dúvida? Não tem certeza se está no 8 mesmo? Acha que está com medo de deixar e ficar claro demais? Passar do fundo 9? Pega a mecha, uma toalha seca e limpe a mecha. Averigue, gente, se vocês têm dúvida, não tenham preguiça, limpa a mecha, olha para ver se essa mecha realmente chegou no fundo 9 ou se ela realmente está no fundo 8, como vai ser o caso na hora que vocês limparem o pó azul. E aí, se for preciso, vocês reaplicam, né? Porque aí no caso é só uma mecha que vocês vão reaplicar. Uma mecha só é tranquilo de fazer, né? O problema é ter que reaplicar no cabelo inteiro. Aí não dá. Então, gente, quando forem usar o pó azul, não se esqueçam de fazer isso. Lembrar que o pó engana em até um tom para mais claro. Então, se ele parece que está no fundo 8, é porque na verdade ele ainda está no 7, tá bom? E o pó branco, Rose? O pó branco também tem esse problema? Tem, só que ele é menor, tá? O pó branco, gente, ele pode até enganar um pouco, mas ele vai enganar você aí num meio tom. Então, se você achar que está no 9, ele está no 8,5 ali, o que é perigoso também. Por quê? Muitas pessoas chegam no fundo 9, chegam no fundo 8,5 e por conta do pó acham que já está no 9. E aí vão tentar neutralizar e não vai funcionar, tá bom? Então, o ideal é ou você limpa a mecha ou você espera um pouco mais para não cair nessa ilusão de ótica que os pós descolorante fazem com a gente, principalmente o pó azul, tá? Agora, em relação à textura do pó, como que tem que ser a textura do pó? O que eu vejo um erro comum que muitos cabeleireiros fazem? Vão lá e preparam um tanto de produto de uma vez só. Quando eu falo um tanto de produto, é tipo 30 gramas. 30 gramas, gente, é muito produto. Vocês pensam que não, mas é. Então a pessoa vai lá, prepara na cumbuca dela 30 gramas de pó descolorante e vai fazer o cabelo. O que acontece? Se ela coloca a quantidade certa de água oxigenada com pó descolorante, a princípio o pó vai ficar firme, durinho, que é como ele precisa estar na hora que a gente vai aplicar no cabelo. Só que nós estamos falando de um produto oxidativo. Esse produto oxidativo, ele é um produto que, conforme ele vai ficando exposto ao nosso oxigênio, ele vai oxidando. E a oxidação resulta em quê? Em água. Ele vai soltando água. Vocês já perceberam quando vocês preparam o pó descolorante, que prepara muita quantidade, ele vai ficando melequento, vai ficando ralo? Pois bem, exatamente o que acontece. Esse pó descolorante vai ficando aguado, vai ficando essa meleca, e aí por conta disso, na hora que vocês vão passar o pó descolorante, esse pó descolorante faz o quê? Ele desce, ele escorrega, o papel escorrega com ele não fica firme na cabeça mais, tá? Ele não fica firme. Então dessa forma, né, a gente acaba deixando o cabelo manchar, tá bom? Então o pó descolorante precisa ser feito como? De pequenas em pequenas porções, tá? Então, como que eu vou trabalhar essas porções? Eu vou começar trabalhando
dependendo da quantidade de cabelo. Um cabelo curto, gente, eu vou trabalhar mais ou menos com 10 gramas de pó. Então eu vou colocar 10 gramas de pó, 20 de OX, né, que é a medida 2:1, e vou preparar de 10 em 10 gramas. Ah, Rose, mas eu vou ter que preparar muitas vezes? Sim, você vai ter que preparar muitas vezes o pó. Porque se você prepara o pó de uma vez só, em grandes quantidades, vai acontecer o que eu acabei de falar. O pó vai escorrer, o seu cabelo vai melar e ele vai manchar, tá bom? Então, o que acontece? Quando for cabelo curto, de 10 em 10 gramas. Um cabelo médio, vocês vão preparar a cada 15 gramas. E um cabelo longo, vocês vão preparar a cada 20, 25 gramas no máximo, se for muito cabelo, tá? Então, gente, 30 gramas não usa de jeito nenhum. Nunca usa, tá bom? Então, se você prepara esse pó descolorante em pequenas quantidades, de pouquinho em pouquinho, esse pó descolorante não vai amolecer, não dá tempo dele amolecer. Ele vai ficar firme do início ao fim do cabelo, tá? Essa é a segunda coisa a ser olhada no pó descolorante. Agora nós vamos falar de uma terceira. Qual que é a terceira coisa que eu olho e faço na hora de fazer a aplicação do pó descolorante? Eu faço um controle de volume do oxidante. Como que é isso, né? É o que a gente chama de trabalhar com OX controlada. Eu vou começar trabalhando com OX de baixa volumagem e vou subindo gradativamente. Por que eu vou fazer isso? Para dar tempo do meu cabelo agir, tá? Para dar tempo do cabelo agir. Porque o que acontece, gente? Vamos supor que você vai e você faz você começa com OX de 30 volumes num cabelo virgem. Você vai começar pela nuca. Passou aqui pela nuca, começou a fazer. A hora que você chegar aqui, esse pó descolorante aqui já vai ter chegado no tom. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que parar o seu trabalho de montar as mechas que você já estava aqui em cima para vir montar, para vir limpar aqui embaixo. E aí acontece duas coisas com isso. Primeiro, você perde tempo, porque o tempo que você está parando para limpar a mecha é o tempo que você poderia estar montando mais mechas, certo? E qual que é o segundo problema disso? O segundo problema é, quanto mais eu mexo nos papéis, mais chances eu tenho de manchar esse cabelo. Então, se eu começo a fazer mechas aqui, cheguei aqui no topo da cabeça, volto na nuca para limpar, eu tenho que fazer o quê? Levantar os papéis, certo? No que eu levanto os papéis, eu fico mexendo neles. Gente, querendo ou não, esses papéis vão deslocar um pouco. E nesse deslocamento, o papel sai do lugar e é onde vocês fazem as manchas nas mechas de vocês. Então, o terceiro ponto do pó descolorante, como eu estava falando, é trabalhar com OX controlada. Ah, Rose, como que é então? Se for cabelo virgem, vocês vão começar com OX de 10 volumes. Vão passar para de 15, 20, 25, 30 e no máximo 35. Não se usa OX de 40 em cabelo virgem, tá bom? Ah, Rose, mas eu não tenho um OX de 15 e nem de 25. Fabrique. A água oxigenada pode se misturar. Por que pode se misturar? Porque na química fala que se você tiver dois produtos que o meio deles é o mesmo, no caso a água oxigenada, qual que é o meio dela? A água, o meio aquoso. Então você pode misturar sim. Então se eu misturo a OX de 10 volumes com a de 20, eu vou formar a de 15. Se eu misturo a de 20 com a de 30, eu vou formar a de 25. E se eu misturo a de 40 com a de 30, eu vou formar a 35, tá bom? Então essa é a regrinha que eu uso para cabelos virgens. Ah, Rose, mas o cabelo da minha cliente não é virgem, tem coloração.
mas não é uma coloração tão escura. É entre um castanho claro e um loiro médio, mais ou menos, entre um 5 e um 7. Então você pode começar esse cabelo com AX de 15 a 20. Aí eu já não aconselho começar com 10. Por quê? A AX de 10, ela vai às vezes demorar muito para abrir um cabelo que tem coloração, tá? Então já começa com AX de 15, se for ali um 6, um 7. Se for já um 5, já começa com AX de 20, tá bom? Feito isso, e aí vocês vão subir até o 35 normal. Agora, se o caso for um cabelo muito escuro, muito pigmentado, Rose, eu tô com um cabelo aqui que a pessoa usa A4, A3 ou até mesmo preto. Claro, depois de ter feito o teste de mecha, né, que também é imprescindível. Lembrando que o teste de mecha se faz aqui nessa região frontal e não na nuca, porque teste de cabelo da nuca é um cabelo saudável, tá? Então, se esse cabelo aqui da frente, que é o mais frágil, passar no teste, quer dizer que o restante do cabelo também vai passar, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou utilizar o X de 30, 35 e 40. Nesses casos somente, quando a tinta é muito escura. Cabelo muito pigmentado, aí sim eu posso usar de 25, 30 pra cima, tá bom? Então, esses são os 3 fatores que a gente vai olhar na questão do pó. Então, vamos lá. Olhou a transparência, olhou a questão do pó, escolheu um pó branco de preferência. Na hora de fazer as técnicas, analisem a distribuição das mechas, para que uma mecha não encontre com a outra aqui na divisa, tá bom? Isso é muito importante também. Uma outra live eu falo só sobre técnicas para vocês. Quem quiser saber mais sobre as técnicas, depois comenta aqui que eu faço uma live só sobre técnicas. E aí, gente, eu na hora da aplicação já entendi que eu preciso fazer de pouco em pouco produto, já entendi que eu preciso trabalhar com AX controlada. Então agora eu vou passar para a aplicação em si. Primeira coisa, um pincel firme. Não me vem com aqueles pincéis molengas, aquilo lá só serve para atrapalhar o serviço de vocês. Dê preferência para aqueles pincéis bem firmes. Sabe um que eu gosto muito? Aquele que mais chanfradinho, fininho na ponta, que ele é feito para esfumar raiz. Ele é maravilhoso para poder fazer mechas. Por quê? Ele é duro. Então, na hora que você passa o produto, o produto entra nos fios e automaticamente vai passar por trás também. Por isso que a mecha tem que ser transparente, gente. Se a mecha não for transparente, o que vai acontecer? Você vai passar pó descolorante, vai pegar pó descolorante só na parte da frente e a parte de trás, as costas da mecha que você está fazendo, não vai descolorir. Então, a mecha estando em transparência, um pincelzinho bem firme e sem miséria, tá, gente? Pelo amor de Deus, para de querer economizar com pó descolorante. Vai lá, passa com gosto. Precisa estar uniforme esse cabelo, precisa da raiz à ponta, tem que estar bem uniforme. Igualzinho a distribuição do pó descolorante, salvo algumas situações, como por exemplo, eu tô com um cabelo que eu sei que da metade para baixo tem uma coloração, mesmo que seja uma coloração um pouco mais clara, mas tem. Então no teste de mecha já acusou que ele vai descolorir com um pouco mais de dificuldade. Então eu tenho 2 opções. Ou eu vou passar um pó descolorante com algo oxigenada mais fraca nessa parte virgem e uma mais forte na parte que está com coloração. Ou se essa diferença na hora de descolorir foi pequena, basta eu alterar a quantidade. Então onde é virgem eu passo menos produto. E onde tem coloração, eu vou encher de produto, tá? Dessa forma, eu vou conseguir fazer essa descoloração de uma forma mais uniforme. E lembrando, gente, que a raiz, ela descolore mais rápido.
Se for num dia mais frio, então, as pontas demoram muito para descolorir, mas a raiz consegue descolorir. Então não passem muito produto na raiz, tá? Sem exageros na raiz. E lembrando sempre, meio centímetro da raiz. Porque o pó, ele expande na hora que ele começa a agir. Então automaticamente ele sobe um pouco. Se você passa muito colado na raiz, o que vai acontecer? Esse cabelo esse produto vai inchar e vai alcançar o couro cabeludo e vai manchar a sua raiz, tá bom? Então, passem produto com gosto para ficar bem uniforme. Conforme o cabelo descolore com a quantidade de pó também, viu, gente? Então, se vocês passarem pouco pó, ele não descolore direito, ele descolore manchado. Então, tem que passar bastante pó. Agora nós vamos falar, vamos supor que a gente conseguiu fazer tudo bonitinho, aplicou, dobrou o papel. A dobra do papel também é muito importante, tá, gente? A dobra do papel. O cabelo tá aqui, a dobra tem que ser aqui, colada. O cabelo tá aqui, eu não posso dobrar aqui, longe. Porque se eu fizer isso, o papel vai escorrer. Então a dobra do papel precisa ser perfeita e coladinha, rente ao cabelo. Na hora de dobrar a parte de baixo com a parte de cima, tem que estar no mesmo nível, coladinho na raiz e as laterais também. Mas vamos lá, feito isso, coloquei o pó certinho, coloquei a água oxigenada controlada, passei uniformemente, pus em transparência, dobrei o papel bonitinho, mas acabou inchando o papel e um papel ou outro vazou. Pode acontecer, gente, é normal. O problema não é errar, tá, gente? Todo mundo erra. Eu erro também, vocês erram. O problema é você não ser profissional o suficiente para admitir o erro e corrigir. Tem gente que às vezes deixa a manchinha ali, porque tá escondidinha que a cliente não vai ver. Uma hora ela vai em outro salão fazer escova e o outro cabeleireiro vai comentar com ela que tá manchado. Porque ele vai querer ela como cliente, ele vai querer fazer questão de falar que o seu trabalho não está sendo bem feito. Então sim, você precisa reconhecer o erro e falar, olha fulano, eu preciso fazer uma correçãozinha aqui porque esquentou demais e vazou um pouquinho de produto normal. Só que o problema é, como eu vou fazer isso? Eu posso esfumar essa raiz? Que é o que a maioria das pessoas tem feito ultimamente, né? Esfumar a raiz para poder camuflar as manchas, né? Só que vem cá, deixa eu contar para vocês uma coisa. Esfumado não foi feito para camuflar mechas. Esfumado foi feito para suavizar raiz de mecha. Então, quando a pessoa quer fazer mechas que fiquem bem marcadas no comprimento do cabelo, porém não gostam da marcação na raiz, aquelas faixinhas na raiz, a gente usa a técnica do esfumado. E aí a gente vai esfumar esse cabelo, vai esfumar essa raiz, e aí vai dar uma naturalidade nesse cabelo. Só que, gente, o esfumado ele é feito como? Ou com tonalizante, ou com coloração mesmo, só que a gente deixa no máximo 15 minutos no cabelo. Exatamente para ele só criar uma penumbra. Não quero apagar totalmente a mecha, eu não quero olhar e não ver zero mecha. Eu quero ver uma mecha totalmente em transparência. Esse é o resultado que a gente busca quando a gente usa a técnica do esfumado. Então vamos lá. O esfumado, se eu faço isso numa mancha, o que vai acontecer? Vai tampar na hora? Vai. Mas e daqui 2 semanas? 3 semanas? Quando esse cabelo começar a desbotar? Como que vai ser? Essa mancha vai aparecer de novo. E pior, vai aparecer bem laranja. E aí essa cliente vai reclamar e vai ficar bem chateada. E tem outro fator também, que às vezes muitos profissionais não se atentam. Manchei a raiz, vou esfumar. A sua cliente gosta de esfumado? Ela pediu esfumado?
Ou ela gosta daquelas mechas que o povo gosta de falar, cranianas, né? Ou ela gosta de mechas desde a raizinha? Porque se ela gosta de mechas desde a raizinha, você vai fazer uma técnica nela que ela não gosta pra tentar camuflar um erro seu e ainda não vai conseguir. Aí você vai estar cometendo 2 erros, porque não vai tampar a mecha, não vai tampar a mecha, ó, joinha, a mancha, quer dizer, e além disso, a cliente vai ficar chateada e talvez ela nem volte mais, porque você não fez o que ela pediu. Então, gente, errou, manchou, geralmente as manchas vêm em forma, faz umas bolinhas, né? Vai lá, deixa de preguiça, pega a cor natural do cabelo daquela cliente, ou a cor da coloração que ela usa, caso ela use coloração, caso ela use. Vai lá, prepara o produto com oxidante de 10 volumes. Por que 10 volumes? Porque 10 volumes é para depósito. Para depósito. Sempre que eu quero devolver cor, que eu quero só depositar, colocar, pigmentar, eu uso o OX de 10. Quando eu quero clarear, que eu uso os outros OX. E aí eu vou pegar com o OX de 10 e vou lá e vou passar na bolinha manchada e vou deixar 40 minutos. Eu vou deixar o tempo de uma cobertura de branco. Para quê? Para que ela tenha uma cobertura totalmente uniforme e que ela não desbote. Porque geralmente, gente, quando cai uma manchinha assim, por isso que eu sempre falo, tem que sempre estar olhando o cabelo, sempre estar olhando para ver se manchou. Porque se manchou, você já vai lá, enquanto tá agindo o pó no restante das mechas, você já prepara, abre aqui onde caiu, já passa o produtinho e já deixa agindo ali, ó. Às vezes, enquanto já tá agindo as mechas, já vai dar os 40 minutos. Entendeu? Só que se você não olha de vez em quando, aí às vezes pode descolorir demais e ficar loiro, que aí é mais difícil de repor esse pigmento. Aí às vezes você vai ter que usar um meio tom mais escuro que a cor natural do cabelo. Então fiquem olhando a cada 15, 20 minutinhos o cabelo da cliente, porque se o cabelo dela tiver uma manchinha, você vai ver a tempo, vai ver ali, ela ainda tá numa descoloração meio vermelha, meio laranjada, então vai dar tempo de você repor e não vai precisar repor tom mais escuro porque não descoloriu tanto, tá bom? Então, estamos entendidos em relação ao esfumado? Esfumado é uma técnica para suavizar, não para cobrir nem camuflar erros. E agora nós vamos falar sobre o fundo de clareamento para cada loiro. É muito importante, gente, a gente saber identificar as cores. Eu falo muito sobre essa questão de nomenclatura. Tem muita gente que adora trabalhar só com nomenclatura. Ai, Rose, loiro mel, loiro isso, loiro aquilo, mas tem alguns loiros, tem algumas cores, principalmente morena iluminada, tipo caramelo, doce de leite, é muito subjetivo, porque se você for procurar a cor de fato, né, mel, essas coisas, cada foto vocês vão achar de um jeito. Então o que eu sempre ensino? Aprendam a fazer a leitura da cor. Então assim, quando a cliente traz para vocês o resultado do como ela quer, a inspiração dela, vocês vão olhar, vão dar zoom na foto e vão observar qual que é o fundo do cabelo daquela modelo. É igual do seu cliente? Porque a referência tem que ser igual, tá, gente? Então se eu quero fazer alguma coisa no meu cabelo, a modelo de referência tem que ser cacheada e tem que ter o cabelo castanho, castanho médio, castanho claro, que é igual ao meu. Porque senão não vai dar certo, tá? Mas supondo que tá lá, beleza, tá da corzinha da cliente. Aí você vai pegar e analisar qual é a cor que você enxerga na mecha. Dá um zoom, abre. Eu vejo o tom de dourado, eu vejo o tom de acobreado, eu vejo o tom de platinado, o que eu vejo ali, né? E depois que você faz essa análise, você vai pro fundo de clareamento. Os loiros, só tem como fazer loiro em 2 fundos. 8, 9, na verdade 3 fundos. 8, 9 e 10, tá? Um 8 seria um loiro mais dourado, mais tom de mel, mais natural. Só que esse fundo 8, gente, a gente pode brincar entre loiro e morena iluminada, tá? É uma linha bem tênue.
Qual vai ser a diferença? A quantidade de cabelo que vocês vão fazer. Então vamos supor que eu pegue um cabelo igual o meu, assim, ó, escuro. E vou aqui e faço umas mechas no fundo 8, tá? Para fazer um dourado. Mas eu faço poucas mechas. Ele vai se misturar com o meu cabelo escuro e vai dar um efeito de morena iluminada. Só que se eu fizer muitas mechas, o que vai acontecer? Já vai parecer mais loiro. Então por isso que eu falo que o loiro pode ser, o moreno iluminado é até o fundo 8 e o loiro é a partir do fundo 8. Então o 8 entra tanto para morena iluminada quanto para loiro. E aí o que acontece? No fundo 8, gente, eu tenho o que de cor? O que eu enxergo no fundo 8? Laranja, né, que é o cobre, e o amarelo, que é o dourado. E aí eu tenho que saber, eu quero essas cores no meu cabelo ou eu não quero essas cores, eu quero eliminar. Então, por exemplo, se eu chego no fundo 8, eu posso estar neutralizando, eu posso estar intensificando, eu posso estar fazendo várias coisas. Então, por exemplo, se eu jogo um 8.12 em cima de um fundo 8, eu vou criar um loiro meio pastel, só que um pastel mais escuro. Pastel de feira meio queimadinho, é aquilo ali, pra vocês entenderem. Então, quando eu crio essa cor, não deixa de ser loiro, mas é um loiro mais fechado. Agora, os loiros mais comuns que todo mundo gosta, gente, tá no fundo 9, tá? Fundo 10 é o famoso nevô, né? É o ice, o branco, aquele cabelo bem branco mesmo. Agora, o fundo 9 é o fundo que a gente, de fato, vai fazer a maioria dos loiros, tá? Então, vamos lá, vamos falar de todos eles. O primeiro loiro que eu vou falar para vocês é o loiro bege. O que é o loiro bege? É quando eu chego no fundo de clareamento 9 e neutralizo o fundo amarelo. Porque o fundo 9, gente, de clareamento, ele é 100% amarelo, né? E aí eu tenho que pensar o seguinte, sempre que eu trabalhar com alguma coisa para neutralizar, eu vou verter uma cor de quê? De marrom. Toda neutralização verte marrom. Repete comigo. Toda neutralização tem como resultado um marrom. Que tom de marrom? Vários. Desde um marrom café, lá no fundo 5, até um bege, no fundo 9 e 10. O bege não deixa de ser uma variação de marrom, tá? O bege é uma variação de marrom. Então, quando eu chego no fundo 9, que tem 100% de amarelo, e eu olho e falo, não quero amarelo na minha cor, não quero dourado na minha cor, o que eu vou ter que fazer? Preciso neutralizar esse dourado. Como eu faço isso? Usando violeta. Violeta, na estrela de Oswald, é a cor que neutraliza o amarelo. Então, o que eu vou precisar usar? Lembrando que, gente, regra, o que eu vou falar agora é regra. Nunca se neutraliza um cabelo com uma coloração, uma base maior do que o fundo de clareamento. Então, se eu estou no fundo de clareamento 9, eu não posso usar 10 ponto alguma coisa para neutralizar. Não posso usar nem 11, nem 12, porque 11 e 12 é super clareador e a gente não usa. Ah, eu estou no fundo 8, eu posso usar o 989? Não, não tem força de neutralização, não tem força de pigmentação. Então, é sempre da mesma altura para baixo. Eu posso usar mais escuro, que o mais escuro vai ter força, mas mais claro não, tá bom? Então, vamos lá. Cheguei no fundo 9, 100% amarelo, e aí eu vou usar um 9.2. Por quê? No fundo 9, é como se eu enxergasse 9.3. Eu enxergo o quê? O dourado. Então, fundo 9, eu enxergo o dourado. E aí eu vou colocar o 9.2, que é o violeta. E aí eu vou neutralizar, criando o quê? Um bege. Aquele bege lindo. Lembrando a areinha de praia. Bem clarinho. É aquilo ali. Agora, se você fala, não, Rose, eu quero fazer um cabelo perolado. Então, vamos analisar. O que seria o perolado? O que tem ali no perolado de diferente do bege? O perolado nada mais é do que o bege com um pouco mais de luminosidade. Vamos fazer uma comparação. Lembra da cor da areia, né? Aquele begezinho. Agora, lembra da cor da pérola. A pérola mesmo, pedra. A pérola ela é só um pouco mais o quê? Luminosa.
Então o que eu tenho que fazer para fazer um pérola? Eu chego no fundo 9 de clareamento e aí eu vou e uso 9,21 ou 9,12 também eu posso usar, não tem problema eu inverter essa ordem. Por quê? O violeta vai neutralizar o amarelo e o cinza vem para dar essa luminosidade, essa prateada, vamos dizer assim. Muita gente também conhece o 912 o 921 como 989, né? 989, ele, na verdade, gente, é só uma cor que meio que virou modinha, mas por conta que é um número diferente, porque o 8 nem existe na tabela universal das nuances, tá? Mas aí virou modinha, mas é a mesma coisa, tá bom? Então, com esses eu faço o perolado. Ah, Rose, e o platinado? Vamos analisar. O que é o platinado? O platinado nada mais é que toda essa neutralização, porque também não tem amarelo nele, só que ele tem muito o quê? Carga de cinza. Isso mesmo. Por isso chama platinado, é cor de plátino, de prata, tá? Então, o que eu vou fazer para chegar no platinado perfeito? Eu vou usar o 9.2 misturado com o 9.11. Por que o 11? Para aumentar a minha carga de quê? De cinza, que é o que vai platinar. Só que adianta eu colocar só 9.1, 9.11 como muita gente faz? Não adianta. Vai ficar aquela cor de pelo de rato. Por quê? Porque o cinza é composto em sua maior parte por que cor? Azul. E azul com amarelo do fundo de clareamento 9, azul com amarelo dá o quê? Verde. Então eu vou ter um tom de pelo de rato acinzentado. Aquela cor de burro fugido, bem feia. Então, por isso que muitas vezes vocês não conseguem fazer o loiro da cor que vocês querem, porque vocês não estão se atentando à neutralização. Então, uma vez que eu chego no fundo 9 e eu olho para esse fundo e falo assim, eu não quero esse amarelo, automaticamente tem que ter o 2, tem que ter o violeta, para eu poder neutralizar, porque é ele que neutraliza, tá? Dito isso, agora nós vamos falar dos amanteigados, né? Louro amanteigado tá super em alta, né? É uma cor muito linda e é uma cor bem clara. Mas eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. Se vocês pegarem a manteiga, a margarina na casa de vocês e observarem a cor, é um amarelinho bem fraquinho. Mas peguem na casa de vocês depois e façam um teste. É um amarelinho, mas que tem uma leve pigmentação acobreada. Mas é muito sutil. Só que como é no fundo de clareamento 9, ou seja, bem limpo, bem claro, ele é muito discreto. É só para dar uma esquentadinha. Então, como que a gente pode estar fazendo esse amanteigado? A gente pode estar usando, por exemplo, chegou no fundo 9, usando um 934. Só que ainda assim eu diluo um pouquinho na água, no creme branco, só um pouquinho, para ele ficar bem fraquinho. Por quê? Porque o próprio fundo 9 ele já dá um tom de amanteigado bonito. É só para dar aquela pegadinha do dourado, sabe? Aquela cor, da cor de ouro mesmo. Então, é só para dar essa pegadinha. Então, como no caso do amanteigado, eu não quero me livrar do amarelo, porque ele faz parte da cor que eu quero fazer, então eu preciso mantê-lo. No caso, eu vou fazer o quê? Eu vou só aumentar a carga dele, 9.34. Eu posso estar fazendo tranquilamente que fica lindo, tá? Então é diferente dos outros que eu falei pra vocês. Ah, Rose, eu quero um 9 mais dourado, só dourado. Põe o 9.3. Pronto. Só que, gente, se vocês não chegarem no fundo de clareamento perfeito, não adianta, tá? Não adianta chegar no 8, não adianta chegar no 8,5. E aí, o que eu vejo? Muita gente chega no 8,5, acha que chegou no 9 porque ainda não aprendeu a identificar os fundos de clareamento direito. E aí vai lá e faz o quê? Põe 9,89, coloca mix violeta, põe mix verde, mix cinza, mix azul, põe tudo que é trem e não consegue uma neutralização boa. Aí a pessoa fala, eu não consigo fazer o loiro perfeito. Porque você cometeu o primeiro erro, que é não chegar no fundo de clareamento perfeito, que é o 9. Que tem que ser o 9 limpo, limpo, limpo. Que é aquele amarelo bem clarinho, tá, gente? Então, tudo isso que eu falei, percebam aí, ó, já são 50 minutos de live. Olha o tempo que eu passei falando.
Por que demorou tanto? Porque tem muito passo a passo para fazer. Não tem um segredo, não é uma fórmula de fazer o loiro perfeito. São uma sequência de atos que você vai fazer que vai ocasionar um loiro perfeito. Se você deixar de fazer uma dessas várias coisas que eu dei exemplo, você tem a grande chance de não fazer o loiro perfeito. Mas se vocês fizerem tudo exatamente como eu falei nessa live, passo a passo, impossível dar errado. Impossível. E, gente, nós estamos chegando ao final da nossa live e eu quero dar uma recapitulada com vocês, o conteúdo. Então, vamos lá. Recapitulando rapidão aqui, quais são as coisas que a gente precisa olhar na hora de fazer o nosso loiro perfeito. Primeiro, mechas transparentes, tá? Analisar o pó, se é azul, se é branco, para ver essa questão de quantos tons ele vai disfarçar, né? A textura do pó, preparar de pouco em pouco, para não oxidar e não ficar molengo o pó. Trabalhar com oxidantes na escala de volumagem, da menor para maior. Preocupar-se na hora de passar a aplicação do pó, um bom pincel firme, aplicar bastante produto, aplicar produto de forma uniforme, não aplicar tão colado na raiz, tomar cuidado com a questão de se manchar a raiz, fazer a execução da forma correta com coloração e não usando esfumado, e analisando cada uma das cores que vocês precisam, analisar a cor que está ali no resultado que você quer. Então, quero um platinado, que cor eu tenho ali? Então, qual cor eu tenho no fundo e qual cor eu quero que dê de resultado? A cor do fundo é a cor que eu preciso, vou usar ela? Não vou usar? Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminá-la, vou neutralizá-la. Ela me serve? Então, eu vou ou não vou fazer nada em relação a ela, ou eu posso até aumentar a carga dela, certo? Então, é isso, gente. Todo esse passo a passo, como eu disse para vocês, se vocês fizerem na íntegra, sem errar, vocês vão fazer o loiro dos sonhos, aquele loiro capa de revista que toda cliente sonha em ter. E essa aqui, gente, é uma série de lives que eu estou fazendo em consideração a várias pessoas que me mandam mensagem no direct, tá? Que me procuram querendo saber mais informações sobre o meu método de ensino. E eu preciso dizer para vocês que estão me assistindo aqui agora no ao vivo, para quem está me assistindo também no gravado, que eu tenho sim um método que pode ajudar muito vocês. Um método que pode ser um divisor de água na vida profissional de vocês. E ao longo da minha carreira, eu pude auxiliar vários profissionais na área de colorimetria, né? Se vocês entrarem aqui no meu Instagram, vocês vão ver que logo nos destaques vão entender o quanto o meu trabalho tem ajudado vários profissionais como vocês também. Então, se ficou alguma dúvida, não deixe de pedir minha ajuda, tá? Lembrando a vocês que essa live vai ficar gravada, vai ficar salva aqui no Instagram, vai ficar salva lá no YouTube. Então, se você é um profissional da beleza, que tem aí acesso à plataforma de streaming do YouTube, né? De forma paga, você pode ouvir onde você estiver. No seu carro, arrumando a casa, ou até mesmo atendendo uma cliente. Tá lá, atendendo uma cliente, tá fazendo uma coisa, tá dirigindo, bota ali no YouTube, trava a tela e vai escutando, que eu tenho certeza que essa live pode ajudar muito vocês. Com toda certeza eu tenho em tudo que eu tô falando, que essa live, como todo o meu conteúdo aqui, que é gratuito, vai ajudar bastante vocês, tá? E deixa eu dar só uma olhadinha aqui nos comentários de vocês.
É isso aqui, é isso aí, pessoal. Isso aqui não, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da live, tá? Continue me acompanhando por aqui para mais informações de mechas e colorimetria, tá? Não perca o nosso encontro semanal, todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui no meu canal do Instagram. Eu vou estar aqui com uma live especial para vocês, com conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar muito a vida profissional de vocês, tá? Conto com a presença de vocês. Muitíssimo obrigado e uma ótima semana a todos. Beijo, beijo, beijo.